Vamos lá, que é polêmica, a gente adora polêmica. Elon Musk vai destruir o Twitter? Eu espero que sim. Por favor, Elon Musk, destrói a rede social do capeta, vai. Vamos ver, vai. Gente, essa semana o Elon Musk comprou o Twitter, vocês viram, foi um grande imbróglio. 44 bilhões. E demorou muito pra fechar esse negócio. Será que tem aquela matéria do G1, assim, com 44 bilhões? Quantas pessoas poderiam ser alimentadas em um dia? Teve aquela coisa, não quero mais, não quero agora eu quero. agora eu quero. Comprou. Cara, é muito mimado. Elon Musk é muito mimado. E aí começou a anunciar as coisas que ia fazer, né? E anunciar só não, ele demitiu 50% da mão de obra do Twitter. Eu achei muito bom, eu não sei se ela vai comentar, que tipo assim, ele demitiu as pessoas e demitiu também o pessoal do RH. Então, tipo, ele demitiu e não tinha como demitir mais pessoas, né? Porque não tinha gente pra efetivar a demissão. Parabéns. E aí, tipo, ele foi contratar de volta, não tinha como contratar porque não tinha gente no RH. Ele demitiu até quem demite as pessoas. Agora teve que recontratar a pessoa que demite, pra ela poder demitir os colegas, pra depois ela se autodemitir. Porque ele passou o facão, assim, generalizado. Ele passou o facão na galera, acabou com várias funções e criou o caos. E anunciou várias medidas. Entre elas, a cobrança de $8 para manter o verificado. Não, começou com 20 a sugestão. A ideia dele, se eu não me engano, era subir o Twitter Blue, né, que é o pago do Twitter, para 20, incluir também nesse pacote o verificado, o selo de verificado. Aí depois, alguém reclamou, foi um escritor, aí ele sugeriu, e que tal 8? Qual que é o grande problema do Elon? 20 tá muito caro? Vocês vão pagar 8? O pessoal tinha que reclamar, né? O Musk agora, vamos colocar. Ele tem dois problemas. Primeiro é o problema financeiro. Tadinho, né? O Elon Musk ficou pobre agora. O problema do bilionário que foi morar de aluguel. Por quê? Você pagou 44 bi numa empresa igual ao Twitter, você tem que ter esse dinheiro de volta. O dinheiro não cresce em árvore. Porque o dinheiro não é só dele também. Não é só dele também. Aí tem um problema. O Twitter raramente deu lucro. É uma empresa que vive de dinheiro de investidor na promessa do crescimento e coisas do tipo, gerando dívida, né? Gerando dívida não, perdendo dinheiro. Não, e gerando dívida também, né? Porque dizem que deve 16 bilhões. O Twitter já estava fadado ao fracasso uma hora ou outra, né? Já estava já. Então, ele não só tem que fazer a empresa se tornar plenamente lucrativa, só que ele tem que fazer se tornar lucrativa ao ponto de justificar o gasto de 44 bilhões. Aí tem um problema sério que acontece não só com ele, mas com outros CEOs dessas grandes empresas, que é o seguinte, são pessoas que tiveram muito sucesso em um aspecto específico da vida, tá? Em um ou dois negócios que eles começaram. Sim, o Elon Musk teve muito sucesso, né? Sendo herdeiro. Eu queria ser herdeiro um dia na vida. Algum dia. Estourou, tá? Estourou, eles ficaram muito ricos. Aí essas pessoas acabam caindo numa síndrome que é a seguinte. Elas acabam achando que elas têm uma capacidade de decisão sobre qualquer assunto melhor que das outras pessoas. Que elas têm um conhecimento, por elas terem tido sucesso em algumas áreas, elas claramente vão ter capacidade de ter sucesso em todas as outras também. E aí que tá, o Elon Musk nunca mexeu com a parte de rede social. Rede social é uma coisa que em geral não dá dinheiro. Tirando, tipo assim, o Facebook é uma empresa que sabe fazer rede social, dá dinheiro. Mas tirando o Facebook, o YouTube dá muito pouco. Até onde a gente sabe, tá? O TikTok, eu não sei se dá dinheiro de todo, né? Eu acho até que agora. Não. Deve ser essas empresas que vivem ainda com investimento, tá? Com investimento, promessa de crescimento e tal. Não dá, não. Então é muito difícil você fazer dinheiro com isso. E aí que tá. O cara tem que justificar 44 bi de investimento. Se eu vendesse o Twitter por 44 bi, eu falo, que otário, toma aqui. Toma. Porque, tipo assim, até hoje ninguém viu um jeito do treco dar dinheiro. E aí ele chegou na empresa para dar aquela sacudida institucional, ele demitiu. Não. Não é que não fizeram a rede social dar dinheiro. Não fizeram a rede social decolar.
Nunca conseguiu. Pra vocês terem uma ideia, o Luigi que eu faço aqui, às vezes react dele aqui, ele faz tipo, ele mostra um gráfico lá que o Pinterest, site aquele, sabe, tem mais acessos no Brasil que o Twitter. Tipo, o Twitter é um site pequeno, sabe? O Telegram deve ter mais usuário que o Twitter, sabe? O WhatsApp parece que tem mais de 1 bilhão de pessoas, então, né, é muito usado, principalmente em países de terceiro mundo, mas o Twitter ele nunca decolou assim, sabe? Mas ele é famosinho pela questão do grupinho especial ali dentro, sabe? Por ser um local de opinião, é quase que uma praça pública, sabe, o Twitter. Então, tipo, às vezes meio que ganha só uma credibilidade que não é pra ter, sabe? É isso. E eu amava essa rede social. Puta que pariu. Eu amava tanto que tornou um ranço agora. Puta que pariu. Vai. Todo mundo. Ele basicamente virou o único diretor que manda tudo na empresa. Da cúpula, né? E aparentemente, pelo que eu vi recentemente, ele demitiu a galera da equipe de moderação. E o grande problema da equipe de moderação é porque você tem um conflito dentro do Twitter. Você tem uma questão de o que é liberdade de expressão, também de usabilidade do site, qual a funcionalidade dele, coisa do tipo. Isso é uma coisa. E tem uma outra discussão que afeta nessa também, que é dos anunciantes. Porque muitas vezes o que pode ser permitido pela liberdade de expressão não é uma coisa que os anunciantes gostariam de ver no site. Uma coisa com a qual eles gostariam de vincular a imagem deles. Então você tem que equilibrar essas duas coisas. É uma coisa que rede social tem que fazer que é muito complicado. De um lado você tem anunciante, eu não quero meu anúncio perto de gente que fala isso. E do outro lado você tem uma questão de liberdade de expressão, mas também você tem uma coisa de, se eu tirar todo mundo que fala isso, eu corto boa parte dos usuários do meu site, ele encolhe. E a galera começa a sair. E esse que é o problema, o que deu agora é que ele aparentemente demitiu a equipe de moderação e os anunciantes começaram a falar: tchau, eu não vou colocar dinheiro nisso. Quem vai moderar você? Então, tipo o pouco de moderação que tinha, que dava, que não era bom. Pouco. A gente sabe que a moderação do Twitter não é boa. A moderação do Twitter é uma bosta, sabe? Demoraram pra, por exemplo, banir o Trump. Por exemplo, sabe? Demoraram. Vamos apelidar o Twitter de Twitter, né? Igual o Luigi fala. Mas pelo menos dava uma segurança para os anunciantes. Ele foi e tirou. Então quer dizer que até o dinheiro dos anunciantes, que já não era o suficiente para pagar todas as contas, tá saindo. E aí fica a questão de onde você vai tirar a justificativa para esses 44 bilhões. Não, você tem que fazer dinheiro. Aí ele começou a falar de tributar. Criar mais ou menos um pay to win. Porque quem pagar vai ter a mensagem exposta em prioridade com relação àquele que não paga. Lembrando que algumas pessoas defenderam a ideia do Elon Musk comprar pela liberdade. Nossa, que ele vai ser o bastião da liberdade. Tá aí, ó. Vai ter pay to win pra tu poder usar. Tipo, tu vai poder usar, vai poder fazer, 100 tweets e depois disso vai ter que pagar pra poder usar, o resto da rede social. Ou, sei lá, vai passar, 100 horas e depois, não sei. Mas sinceridade, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tá trabalhando de graça pra eles. Eu tava falando pro Leon, eu não pedi pra ser verificada. Eu sou verificada por quê? Por causa de vocês, né? Tem uma proporção de gente que me segue, eu produzo conteúdo pra internet tem 10 anos, eu tenho ali uma credibilidade, precisa justificar que eu sou eu, criar o selo de verificado. Agora, eu sei que eu sou eu, vocês sabem que eu sou eu, né? Eu trabalho de graça pro Elon Musk. A galera que me seguia no YouTube, que não sabia do Twitter, foi me ver lá falar o que eu falo no Twitter. A galera do Felipe Neto que não acompanhava ele no Twitter pode ter ido pra lá via YouTube. Então, assim, a gente... E fora muito perfil, por exemplo, às vezes, que não é, tão... não tem canal, por exemplo, no YouTube e tal, e que ficou famoso lá, às vezes, sabe? E que mantém ainda o site funcionando, vai acabar, fugindo, sabe? Traz, gente. A gente cria conteúdo pra manter aquela roda funcionando. Eu vou pagar pra trabalhar? Essa que é a questão. Ele que tinha que me pagar. O selo de verificado, na verdade, não é uma função pra quem é verificado. É uma função também pro Twitter. Pra ferramenta. Pra falar, tá vendo essa personalidade? Essa pessoa que você conhece de outro lugar, em outras redes? Ele tá na nossa rede e, de fato, é ele.
Então, você traz seguidores da pessoa para lá, né? Você cria um incentivo para que as pessoas participem na rede também, porque ela sabe que a pessoa, que a personalidade que elas conhecem está lá, que elas conhecem está lá. Então, a solução dele agora, e ainda mais com o problema agora com os anunciantes, ele vai ter que fazer dinheiro com inscrição. O modelo do Facebook é esse. O modelo do Facebook é você paga para suas coisas aparecerem para mais gente. Propaganda, né? Você vai pagar propaganda. Não só porque de fato, mesmo que você tenha uma comunidade grande, ele não publica para todo mundo. Só que tem uma diferença com o que o Musk está propondo, até onde eu entendi, que o dele vai ser uma assinatura, enquanto o Facebook você paga basicamente por quantidade de gente que vai ver, né? Todo post lá você teria que pagar, enquanto no outro, no Twitter, você teria uma assinatura mensal. Só que tem um grande problema com isso. Porque um dos motivos da galera fugir de redes como o Facebook e ir pro Twitter é exatamente o fato de que no Twitter entrega, pelo menos em princípio, para todo mundo. Tem uma timeline agora que não é cronológica, pelo menos de forma padrão, só que eventualmente entrega. Então ele vai tentar aplicar uma variação do modelo do Facebook. O grande problema é alguém criar uma rede em que não tenha esse problema. E não só isso, tem um outro problema também, porque a grande coisa do Twitter é todo mundo se engajando com a publicação de todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo que seja para ódio ou para amor, sabe? Agora, se você não tá entregando todas, aquela publicação que poderia ter engajado um monte de gente, muita gente não vai ver, porque não é pago, muita gente não vai engajar, é menos gente usando a sua rede por menos tempo. Aliás, é mais gente usando a sua rede por menos tempo. Então, tem todo esse problema. E esse que é o grande problema do Musk. Ele não tem experiência com rede social, com a administração de rede social. Todas as empresas que ele geriu até agora são empresas de tecnologia. Se ele pegasse outra empresa de tecnologia para gerir, eu falaria, provavelmente ele vai ter sucesso, porque ele tem muita experiência nisso. No sentido de tecnologia de entregar produtos, tá, gente? Ele vendia um produto, mesmo que fosse um produto virtual ou um produto físico. Só que agora uma rede social é outro bicho. Por quê? Vive de anunciante e de assinatura. E vamos combinar que ele não é uma personalidade estável, né? Não, esse que é o problema. Ele ficou de um jeito agora que, para muito anunciante, ele se torna uma personalidade de risco, alto risco, né? Porque você anuncia na rede dele, a imagem da rede está vinculada dele, ele fala alguma coisa absurda aí pra frente. Isso não vai afetar os negócios dele, provavelmente, porque ele não vive de anunciante no sentido de os negócios tradicionais dele, mas o Twitter, quando você tem dinheiro de anunciante, a gente sabe como é que é, tá? Porque a gente já viu vários apocalipses no YouTube, quando um monte de anunciante tirou anúncio do YouTube porque teve algum escândalo de alguma coisa e coisa do tipo. Anunciantes não gostam que a imagem deles apareça do lado de coisas controversas. Eles fogem de controvérsia, tá? Qualquer pessoa foge de controvérsia, né? Não quer, ter... Em geral, principalmente os grandes. Então, assim, é um problema sério, porque a galera lembra muito da discussão sobre liberdade de expressão e coisa do tipo. Isso normalmente quando a galera fala de Twitter é isso que a galera gosta de discutir. Mas a gente tem que lembrar que o Twitter custa dinheiro e é uma empresa privada, né? Que é feita para dar dinheiro. Então, assim, a parte dos anunciantes é muito relevante para quem está gerindo uma empresa desse jeito, porque é o que paga as contas. Então, ele está tentando agora criar um sistema de assinatura que justifique isso. Sim. Só que eu acho muito complicado, porque quando você tem um sistema de assinatura, o que acontece? Alguém cria uma rede que não tem. E, inclusive, o criador do Twitter, o Jack Dorsey, já anunciou que está trabalhando em outra. Esse cara já pediu desculpa pros funcionários em nome do Musk. Uma coisa assim, ou pelo Musk. O que acontece, gente? A gente tem que entender, principalmente cultura norte-americana, tá? Essas demissões massivas, igual ele tá fazendo no Twitter agora, são coisas que são muito mal vistas, porque são históricas. Em cada sociedade, quando tem esses processos assim, de muita gente perder emprego numa empresa, isso vai ter um impacto diferente. O tamanho do impacto vai ser diferente na sociedade. Claro que ninguém vai ver isso com olhos positivos. Olha, eu acho que em nenhuma sociedade vão ver com olhos positivos, eu acho. É que ele tá falando, né, ele vive há bastante tempo lá, né? Só que em cada sociedade, por motivos históricos, isso tem um peso diferente. Isso tem um peso muito grande nos Estados Unidos, tá? Por algum motivo, toda vez que tem
quem é sociólogo aí deve entender, quem estuda sociedade americana, toda vez que tem um anúncio de uma demissão em massa, você tem uma repercussão política muito grande. Você vai ver assim, teve uma empresa, aí você vê de repente senador sendo perguntado sobre isso e coisa do tipo, gente querendo começar investigação e tipo assim, chamar o povo pro Congresso para responder pergunta por conta desse tipo de coisa, sabe? Tem uma cultura lá específica disso. E, obviamente, ele tá demitindo metade da empresa, isso não vai cair bem pra ninguém. Aliás, até os defensores dele, porque ninguém gosta de ver gente perdendo emprego, né? Ainda mais lá o programador não sei. Que não tem nada a ver com as discussões políticas do Twitter, sobre essa coisa de liberdade de expressão, sobre essa coisa de limitação do uso da galera, banimento, coisa do tipo. O cara, do nada, amanhã, o cara não sabe como é que vai pagar as contas, sabe? É isso, é desse nível. Ninguém gosta disso. E ele fez. E ele fez como um anúncio público, um discurso público. Como se fosse positivo. Porque ele não fez demitindo a galera aos poucos. Você chega na empresa, você tem um tempo, normalmente, né? Você tem um tempo de avaliação, você avalia os custos, você avalia esse tipo de coisa, o trabalho de cada um, você tem um tempo pra galera poder mostrar serviço e você tentar reorganizar a empresa. Ele chutou a porta demitindo. Sim. Deu de Thanos. Avisou que ia chegar um e-mail na caixa postal da galera. Ia tipo assim, aguarda aí, tá horário, demitiu a galera na sexta-feira, no horário do Pacífico e tal. Você entrava e você sabia se você sabe, você dormiu com essa notícia. Com essa notícia. Não, é bizarro isso. Isso é bem bizarro. Tipo assim, é uma coisa que pegou muito mal e pega muito mal com o anunciante, principalmente porque da galera demitida tá a galera do time de moderação. Moderação que no Twitter, vamos concordar, é uma empresa privada, eles não moderam comentário porque eles são legalzinhos, não. É porque eles não querem arrumar problema com o governo e principalmente com os anunciantes. O motivo de ter uma moderação em sites como o YouTube, como o Facebook, não é pela ética, não. Não é pela ética, não. Ou eles têm isso porque senão vai ter problema com os anunciantes, que é quem paga as contas. Eles querem o dinheiro do anunciante. Então como é que fica, sabe? E eu acho que não tem como tudo que o Musk fizer, o resultado das coisas que o Musk fizer vão ser boas. Eu já concordei com isso, eu ouvi isso, eu vou falar. Ele vai conseguir duas coisas. Não, meu bem, você não viu a última coisa que ele anunciou. Ele vai conseguir duas coisas. Claro. Ou deixar o Twitter melhor, ou destruir completamente o Twitter. Dos dois jeitos é vitória. Dos dois jeitos é vitória. Concordo. Imagina a sociedade brasileira. Como vai melhorar a saúde mental da galera sem o Twitter? Se você é psicólogo, provavelmente você vai ter menos pessoas no seu escritório, eu acho, no seu consultório. Porque eu acho que muita gente... O Twitter é a causa de problemas psicológicos de muita gente. Tem o Telegram, tem o WhatsApp. Não, mas o Twitter é pior. O Twitter tem... O modo de funcionamento do Twitter é um problema. Mas dos dois, um vai acontecer. Né? Ele vai acabar destruindo, porque provavelmente ele vai mudar de opinião. Ele vai ver que não tá dando certo e vai reverter, porque não vai dar certo. Você vai ter que fazer muito scroll down pra achar alguma coisa que não tá sendo paga, entendeu? Vai ter muito perfil pago. E aí, isso cansa, né? E quem faz a rede? O Twitter, principalmente, ele é uma rede de proximidade. Eu tô no Twitter pela interação, porque lá eu converso com todo mundo. Tipo eu converso com outros verificados, eu converso com a galera que nos segue. Eu acho que é até mais essa questão de interação é até maior, porque, por exemplo, assim, eu tô falando aqui e eu não consigo, por exemplo, falar com... Deixa eu ver quem é que tá online agora. O Casemiro, sabe? Eu até posso entrar aqui e mandar, por exemplo, um comentário lá no chat dele, sabe? Falar, por exemplo, alguma coisa ali. Mas é muito mais difícil. A live aproxima, mas ao mesmo tempo distancia, né? E o Twitter não, cara. O Twitter, por exemplo, a Nilce pode estar falando agora, no Twitter agora, sabe? Fazendo um monte de tweets lá, e eu posso estar interagindo com ela ao mesmo tempo e fazendo os meus tweets, fazendo os meus argumentos lá, sabe? Então ela é uma interação muito maior, assim. Depois falando isso. Eu tomo contato com piadas, com humor. É uma rede que, a despeito de todos os problemas que o algoritmo traz, é uma rede oxigenada. Porque é muito rápido, né? É um fluxo ali. Tipo, tem dia que tá muito ruim, tem dia que tá muito engraçado, tem dia que tá muito bom. E existem debates relevantes demais acontecendo ali na rede. Mas, quando você vai tornar esse mecanismo... A gente sabe que ele é artificial, a gente sabe que o algoritmo interfere na relevância de cada post... Mas quando você vai transformar isso em pay to win, ainda mais acentuar essa discrepância, você mata a rede. Eu acho que vai acontecer assim, ó.
o pessoal vai começar a... Não adianta chiar, tá? Eu uso o Twitter lá, não adianta chiar que ele não vai mudar nada, né? O Musk não vai acabar mudando nada por a gente começar a reclamar. Eu acho que o que vai começar a acontecer é os anunciantes e as marcas começarem a realmente a debandar, sabe? Porque o que eu vi até um tempo atrás era que uma marca ou outra já tinha falado, não, né, eu vou me afastar aí desse site. Outra coisa que pode acabar fazendo ele mudar de ideia é processo. Por exemplo, teve um cara que fez aí criou uma conta fake, né, de uma empresa farmacêutica e comprou pelo Twitter, Blue, aquele selo de verificado. Ele fez um tweet dizendo que a insulina que a empresa vende tal, agora ia ser distribuída de graça. O que aconteceu? As ações da empresa caíram. Né? Se isso passar a acontecer, por exemplo, com mais empresas, as empresas vão processar o Twitter e o Elon Musk. Então, o que eu acho... Eu concordo, eu acho, com o Leon, assim. Ou ele vai destruir, ou ele vai batalhar, realmente sentar em cima ali, vai batalhar e vai transformar numa rede social com uma moderação muito melhor, muito mais ágil, rápida, né? E o que eu acho, por exemplo, que o Twitter poderia realizar é a questão de melhorar, por exemplo, a transmissão de lives, sabe? Porque como é uma rede social de ágil, é na hora, o que tá acontecendo, tipo, na hora ali, né? Pô, o que mais na hora que tem, por exemplo, que é live, né? Eu acho que o sistema de fazer live, por exemplo, do Twitter é muito arcaico, sabe? De tu ter que fazer pelo celular. Pô, eu podia estar fazendo live no Twitter agora, entende? Que é uma linguagem que eu consigo falar mais com o pessoal lá do Twitter. Eles até adicionaram aquela questão do Space, que é que tu pode fazer, tipo, a transmissão por áudio e tal. Aqui no navegador acho que não vai ter. Não vai acabar, tipo, não tendo, né? Eu acho que acaba só tendo na versão para celular, e o meu celular tá carregando lá. Então, eu acho que ele vai ter que começar meio a mexer nisso, assim, nessas questões de tu poder fazer, por exemplo, transmissão de live. Cara, o Vine, ele foi um aplicativo muito à frente do seu tempo, assim, né? Porque hoje em dia o Vine ia fazer... Era Vine o nome do aplicativo? Eu acho que era, né? Cheguei a usar, era muito massa, cara. Eu acho que era Vine, né? É Vine, ó. Em formato curto. Ah, foi adquirido pelo Twitter em outubro de 2012. Ah, antes do lançamento oficial. Tipo assim, sabe? Daqui a pouco reviver isso dentro da rede social, essas coisas assim, sabe? Eu acho que essa questão de pay to win, de começar a cobrar, eu vou dizer isso aí, ó, vai afastar muito as pessoas da rede social e isso ele vai acabar, tipo, quebrando o site. Sinceramente, assim. Valeu, pessoal do YouTube. Coitado deles. Nossa, vídeo de quanto? 23 minutos,